Oi, gente, meu nome é Sara Morato, eu sou médica veterinária, sou formada há 6 anos e eu sou comunicadora intuitiva animal há mais de um ano. Quando eu me formei, eu vi na minha rotina clínica, né, como médica veterinária, muito o sentimento da culpa. Esse sentimento, ele sempre me rondou, sempre esteve presente. Não só na minha vida, lógico, né? Porque eu também sou um ser humano, eu também me sentia muito culpada por várias situações. Ainda me sinto um pouco, né? Mas seguimos trabalhando nisso. Mas o que eu notava? Que eu sentia eu via, né, esse sentimento nos tutores, em várias situações. Principalmente, né, para quem é veterinário entende, desse sentimento de culpa quando algum tutor ia decidir, né, pelo procedimento, né, pela eutanásia, né, no seu animalzinho. Então a culpa eu sempre observei, os tutores sempre me falavam dela. Ah, eu tô me sentindo culpado por não ter feito o tratamento no meu animal, ou não ter optado por outro tipo de tratamento, ou ter optado pela eutanásia, ou o principal, eu me sinto culpada pela morte do meu animal. E quando eu comecei a trabalhar com a comunicação intuitiva, na minha rotina, 99% das pessoas que me procuram, quando são com animais que já partiram, já fizeram a passagem, 99% para não falar 100, me trazem o sentimento de culpa. Quando eles vão me contar, né, sobre o animal, porque antes de realizar a comunicação, né, eu pergunto para eles, né, me conta um pouquinho da história, como que foi a passagem, para não falar 100%, 99,9% fala, eu me sinto culpada pela passagem dele. E foi interessante porque eu já observava isso na minha rotina clínica, né, como médico veterinária, e eu observo isso muito nos meus atendimentos de comunicação intuitiva. E eu peguei a definição de culpa para vocês para falar, né, o que que é esse sentimento. Olha para vocês verem, a culpa é vista como um sentimento que surge quando uma pessoa acredita que fez algo errado ou que falhou em atender às expectativas, sejam elas próprias ou sociais. Esse sentimento pode levar a angústia, arrependimento e mudanças de comportamento em alguns casos. Então, o sentimento de culpa para mim, quando a pessoa me traz isso, né, nas comunicações, né, eu tenho a sensação que ela é como se fosse algo sufocante, algo que paralisa as pessoas e não deixa, né, elas aproveitarem aqueles momentos que tiveram com seus animais. Então, por exemplo, a pessoa viveu com seu animalzinho, ela teve vários momentos felizes, momentos bons, e ele veio fazer a passagem. Aquela pessoa, ela não consegue lembrar desses momentos. O que eu vejo antes de realizar essas comunicações é que a pessoa ela não consegue se lembrar. A única coisa que fica martelando na cabeça dela é: eu me sinto culpada que ele partiu, com as decisões que eu tomei quanto a ele, quanto à saúde dele. Então isso não deixa essas pessoas, né, quando a gente sente culpa, aproveitar esses momentos, guardar no coração esses momentos que tivemos, né, com os animais. E existem vários tipos de culpa nesse processo. É muito engraçado isso, porque existem não só um tipo de culpa, mas várias. Como eu disse, né, na parte clínica, né, a culpa por não ter decidido não ter tomado outra decisão em relação à saúde do animal. Na parte clínica, por exemplo, a pessoa se sente muito culpada, isso eu pego muito na minha rotina, muito culpada por não ter, por exemplo, optado por uma cirurgia. Ah, o animalzinho precisou passar por um procedimento cirúrgico, aí o tutor ou tutora, né, ele se sentiu com medo, né, porque é um procedimento, com medo do animal vir a fazer a passagem nesse momento, e aí ele se sentiu culpado porque não fez a cirurgia, ou não fez algo que deveria, ou não deu certa medicação.
Esse é um tipo de culpa muito recorrente. Culpa por se sentir aliviado do animal ter feito a passagem. Essa também eu pego muito na minha rotina de comunicação intuitiva, que é aquele sentimento assim, o animalzinho ele tá num processo avançado, numa doença, que ele não tem nenhuma qualidade de vida, é aquele animalzinho que não responde, né, a nenhum tratamento, e a pessoa se sente aliviada porque ele fez a passagem. E ela se sente culpada por sentir isso. Então, esse tipo de culpa é muito comum nas comunicações. Eu vi que ele estava, a pessoa fala comigo, eu vi que ele estava mal, que ele estava sofrendo. Quando ele fez a passagem, eu senti alívio no meu coração, mas eu me senti culpada por sentir esse alívio, achando que foi errado isso. Então, vocês conseguem perceber o tanto que a culpa ela traz esses sentimentos paralisantes, esses sentimentos ruins dentro da gente? E não falo isso só em relação aos animais, mas tudo na nossa vida. Tudo na nossa vida. A gente se sente culpado por algo e a gente começa a se martirizar por isso, a se flagelar por isso e não consegue aproveitar o bom, aproveitar o momento presente, né? Fica só lembrando daquilo em loop na cabeça. E isso, gente, é algo assim terrível, né? Porque os animais, eles não nos culpam de nada, né? Mas nós vamos chegar nisso. E a culpa por ter optado pela eutanásia. A eutanásia, ela é uma decisão muito delicada, né? Nós veterinários, a gente tem que ter muita responsabilidade de conversar isso com os tutores, né? De vermos todas as questões, né? Do animal, como está a condição dele, né? Explicar sobre, porque a eutanásia, ela é uma decisão, assim, né? Importante, né? Ela não é, assim, algo só opcional, por exemplo, né? Só tem, a gente tem a opção da eutanásia. Não, ela tem que ser conversada, porque é algo muito delicado. E é normal nos sentirmos culpados por tomar essa decisão, que é como a gente estivesse tomando a decisão pela vida do nosso animal, né? Mas é muito interessante e muito bonito, né, a gente aprender isso com os animais, porque nas comunicações intuitivas, quando eu converso, né, com os animais que já fizeram a passagem, com a consciência deles, que é assim, gente, algo muito maior, muito mais evoluído, entendido, né, de tudo. Às vezes eles entendem coisas que a gente não está na nossa compreensão. Então é muito bonito, porque sempre quando algum tutor, né, alguma pessoa, né, opta pela eutanásia, vem junto um combo, né, o sentimento de culpa, né? Mas como eu disse, é normal, nós somos seres humanos, é normal a gente se sentir assim. Só que a gente não pode deixar essa culpa consumir a gente, né? E em todas as comunicações que eu me comunico com animais que fizeram a passagem, né, devido à eutanásia, eu sempre falo, olha, passa a mensagem para eles, né, que os tutores estão tendo esse sentimento de culpa por terem decidido por isso. E algumas vezes os animais, eles já, a consciência, né, o espírito, ele já sente a culpa do tutor. Então, porque eles têm essa conexão com o campo energético, né, dos tutores. Então, se eles viveram em vida com a pessoa, eles sempre vão se lembrar dela. E eles, muitas vezes, eles sentem o que elas sentem, mesmo eles estão no plano espiritual. E isso é muito bonito que eu já percebi. Então, eu já fiz comunicações que o animalzinho me trouxe assim, olha, eu sinto ele angustiado, ele triste, ele muito culpado. E quando eles não falam, né, eu sempre trago isso, né? Olha, ele está se sentindo culpado por ter feito, né, optado pelo procedimento de eutanásia. E os animais, gente, assim, a consciência deles, espiritual, sempre, sempre falam. Não precisa se sentir culpada. Eu não o culpo de nada, nada. Eles não nos culpam. Então essa culpa, ela é algo que a gente, né, sentiu ali e a gente colocou na nossa cabeça e acha que os animais estão nos culpando por isso. E não, eles não nos culpam, né?
eles entendem, eles compreendem. Por mais que, se você for perguntar para o animal, né, que está lá em uma situação, por exemplo, o animalzinho que está em vida numa situação vegetativa, né, que está quase vegetando, ele não come, não levanta, às vezes em doenças crônicas, degenerativas, né? Se você fizer comunicação com esse animal e perguntar a ele o que ele deseja, eles sempre vão optar por viver, porque eles sempre optam pela vida, sempre. Mas se eu chego para ele, né, e para a consciência, né, o animalzinho que já fez a passagem, e trago isso, né, de ele optou pela eutanásia, e está se sentindo culpado pela decisão, tive vários casos da consciência do animal falassem para mim, ele decidiu por amor, ele decidiu no seu coração. E eu entendo a decisão dele e sei que foi pro meu bem. Então eles conseguem, olha para você ver, eles conseguem compreender as nossas decisões, eles não guardam mágoa, rancor, não nos culpam, né? E isso é o principal. E eu vejo que os tutores, eles querem a validação, né, dos animais, porque é normal também, né? Como eles não falam verbalmente, né, eles comunicam de outras formas, muitas pessoas às vezes ficam sem entender, né, e sem compreender, e ficam com aquela dúvida do que o animal vai pensar, tá achando. Então, assim, é normal isso. E eu falo, toda vez que eu trago a comunicação, que a pessoa lê, né, que a pessoa se conecta com aquilo, vem o alívio. E outro tipo de culpa que eu não posso deixar de citar, que é muito comum também, é a culpa de ter outro animal. Essa culpa também é muito comum. Por exemplo, animalzinho, a pessoa tem um animal, ele fez a passagem, e a pessoa se sente culpada por colocar outro animal, porque elas acham, né, a maioria dos tutores, das pessoas, acham que está colocando um animal no lugar do outro que fez a passagem, que ele vai tomar o seu lugar. Então eles se sentem culpados por isso, né? E não, cada animalzinho, cada ser, né? Nós somos individuais, né? Ninguém vai tomar o nosso lugar. Nós somos especiais, né, na vida das pessoas, os animais são especiais em nossas vidas. Então, a gente nunca vai esquecer daquele animal específico. Ele é ele, o outro é outro, né? Vai criar outro sentimento. Então, as pessoas, elas têm essa culpa. Então, muitas vezes, eu sempre falo, ó, se você quiser, no momento da comunicação, fazer perguntas para o seu animalzinho, né, você pode fazer, eu sempre faço, mas as pessoas me trazem as perguntas também, que às vezes elas querem saber algo específico. E assim, 90% também, assim, de animais que já partiram, né, quando eu faço comunicações de seres que já fizeram a passagem, os tutores me trazem, né, essa pergunta. Pergunta para ele se ele não vai ficar mal por eu ter, né, se ele não me culpa, né, por eu ter pegado outro animalzinho, adotado, comprado, enfim. Ou se eu posso, né, pedindo permissão. Então, também tem esse tipo de culpa que é muito comum. E a pessoa acaba não tendo o prazer, né, de conviver com outro animal, trazer outro animal para sua vida, esse outro animal, né, ter o privilégio, assim, de ter uma vida amorosa, né, de ter uma conexão muito bonita, pela culpa, né, pela culpa. Eu vou me sentir muito culpado se eu pegar outro animal, por exemplo, né, o meu que fez a passagem vai me culpar, eu me sinto culpado por isso. Então, a comunicação intuitiva, ela ajuda nesse processo da culpa. Ela ajuda muito nesse processo, muito, porque assim, a culpa que eu disse, ela sempre está presente. Ela sempre está presente em todos os momentos de nossa vida. A gente sente esse sentimento que é paralisante. Para mim, ele é paralisante, sufocante. É algo assim que, ai meu Deus, eu não posso fazer isso, porque vai acontecer isso? Então a gente começa a entrar, né, como eu disse, naquele looping, e as pessoas, elas têm mais ainda
quando é relacionado com os animais, porque eles não têm esse tipo de comunicação verbal que a gente tem com outra pessoa, né? Então, muitas vezes eles ficam sem saber, ai meu Deus, o que ele tá achando, o que ele acha disso, será que ele tá me odiando, me culpando por isso? Então, porque quando a gente conversa, né, com outra pessoa, a gente pode expor para ela os nossos sentimentos, né? Olha, eu me senti culpada por isso, eu me senti mal por isso, e a gente entra num acordo. Os animais, com os animais não, né? As pessoas ainda estão criando essa conexão profunda de ver que eles entendem de outra forma, né? E a comunicação, ela é uma ponte para isso, né? Delas entenderem, da gente entender o que o nosso animal está sentindo, né? Em relação a isso também, né? E ela ajuda nisso. Então, isso nos meus atendimentos é o que mais vem e é o que mais ajuda, né? Em relação à culpa que a gente sente, né? Imagina, se a gente sente culpa de comer um chocolate, imagina para uma pessoa, né, que perdeu um animal. Então, assim, é um sentimento, né, muito presente ainda, infelizmente, né, porque somos seres humanos. Mas é isso, a comunicação intuitiva, ela tem o intuito de ajudar nesse processo. Tanto, né, no processo de luto, né, de entender, né, por que que o animal fez a passagem, entender o por que aconteceu, né, que às vezes tem coisas que não são explicáveis, né, são só entendidas, mas ela tem esse papel fundamental que é na questão da culpa. Então, como exemplo, eu passei por algumas situações e algumas comunicações de pessoas que não conseguiam nem trabalhar, porque o animal fez a passagem e a pessoa estava se culpando pela passagem dele. E aí a pessoa falou comigo, Sara, eu não consigo trabalhar direito, meu rendimento caiu, eu fico só na cama. Tem gente que, assim, gente, tava entrando em quadros depressivos por conta da culpa que tava. A gente ficava aquele tempo inteiro pensando, nossa, se eu tivesse feito isso, feito aquilo. E assim, não conseguindo se conectar com tudo aquilo que ela viveu com o animalzinho dela, né? Com a conexão que eles criaram. E assim, é algo muito sério isso, porque para a vida, né? Para. E aí a comunicação, ela ajuda nesse quesito, né? Esse quesito com a culpa, porque assim que eu faço a comunicação, que a pessoa ela entra em contato com a comunicação e ela sente no seu coração, porque é uma das coisas que eu gosto muito de dizer é quando alguém me pergunta ou questiona, ou eu vejo alguém questionando, a comunicação ela realmente funciona? Então, como que a gente prova que uma coisa não palpável, que é a comunicação intuitiva, que é uma coisa relacionada à energia, funciona? Eu sempre vou dizer, gente, experienciando, vivendo aquilo e sentindo. Quando você vive, sente e comprova aquilo dentro de você, pronto, tá comprovado. Quando a pessoa lê a comunicação e fala para mim, Sara, você descreveu ele do jeito que ele era. Você descreveu ele todo. Pronto. Ali a gente confirma, né, que a comunicação ela realmente aconteceu, né? E vários outros tipos de confirmações que a gente tem. E quando a pessoa lê aquela comunicação, sente que é seu animal, e ele fala: "Não precisa sentir culpa. Eu não te culpo de nada". Gente, é assim, eu falo assim, a comunicação não é mágica nem milagre. Mas quando a pessoa lê e sente aquilo, parece que é um passo de mágico mesmo, porque a pessoa fala assim comigo, Sara, eu me sinto mais leve. Todo o peso que eu sentia, toda a culpa que eu sentia, ela foi embora assim que eu li a comunicação. Então isso é muito bonito, gente, porque a comunicação ela ajuda, né, nessa cura, nesse sentimento de culpa que é tão pesado, que eu percebo assim um peso tão grande, né, na pessoa, que assim é como se realmente tiver tirado esse peso das costas dela e ela consegue seguir. Então, inúmeras vezes que eu já fiz comunicação da pessoa querer adotar um cãozinho, mas não adotava por sentimento de culpa, fez a comunicação, leu, sentiu aquilo e falou:
eu me sinto livre agora para adotar outro cãozinho ou outro gatinho, enfim, que eu sei que o meu, né, que fez a passagem partiu, não vai me culpar por isso. Então, assim, o sentimento de culpa quando a gente não tem ele mais, gente, é liberdade. É liberdade. A comunicação, ela, assim, ela proporciona essa liberdade, né? Então é muito bonito, é muito profundo isso, porque a gente pensa que não é algo difícil ou algo destruidor, né? Porque a culpa destrói. E a gente vê que sim, que a pessoa para de viver e esquece dos momentos felizes que ela teve, né, com esse animal. E eles também falam isso na comunicação, né? Às vezes as pessoas, quando o animalzinho faz a passagem, elas me pedem, falam assim, Sara, pede ele para vir me visitar de alguma forma, em sonho. E teve uma comunicação que eu trouxe isso para a consciência do animal e ele falou assim, se eu tô lá, eu visito ela em sonho. Quando me é permitido, eu estou com ela, só que ela não consegue me sentir por conta da culpa. Então a culpa trava isso, né? Trava essa conexão que que a gente cria essa conexão com os animais em vida e ela permanece quando eles fazem a passagem, né? Seja onde eles estiverem também, para onde eles forem. Então ele falou isso para mim, ele me trouxe isso que foi muito marcante. Eu falei assim, mas eu visito ela em sonho. Às vezes quando me é permitido eu vou lá nela, né, para sentir, né, ela. E só que ela não consegue, porque ela tá se sentindo culpada e travou tudo aquilo que a gente viveu de feliz, né? De bonito na vida. Então, a comunicação, ela traz esse alívio, né? Tira essas amarras, né? Que a culpa traz pra gente. E eu queria, né, para finalizar isso, deixar uma mensagem que uma tutora, que foi até recente, me mandou. Ela se sentia extremamente culpada pela decisão de ter tomado, né, pela eutanásia do seu animalzinho, né, que ele estava numa situação assim muito difícil, né? E ela optou pela eutanásia e assim, ela foi aquele tipo de pessoa, né, que, como eu disse, não estava conseguindo nem trabalhar, nem dormir, de tão culpada que ela se sentia. E quando eu fiz a comunicação, né, que ele disse coisas muito bonitas, né, falou para ela não se sentir culpada, ela foi e falou para mim, Sara, é como se tivesse eu me sentindo livre depois dessa comunicação. Livre dessa culpa que me atormentava. Então ela disse a seguinte coisa: a culpa não me deixava lembrar dele pelos momentos bons que passamos. Eu não estava me deixando seguir em frente. A culpa não estava me deixando seguir em frente. Após a comunicação e sentir e ler que ele não me culpa, me sinto livre. E o sinto agora, aqui comigo em meu coração. Então, assim, gente, ela estava há meses, quase um ano, nesse looping, nessa culpa, remoendo, e ela conheceu comunicação. E ela falou assim: eu devia ter feito isso antes, porque foi uma. Tirou minhas amarras, né? Me sinto livre. Então é isso. A comunicação intuitiva, ela tem. Eu gosto de falar poder, porque ele é um poder, né? É algo tão sutil, que a comunicação é sutil, é simples, mas é algo tão profundo que eu arrisco a dizer que ela salva vidas. Então, principalmente, né, desse sentimento de culpa. Então é isso, né? A comunicação, ela é muito importante para a nossa também ajudar nessa questão de saúde mental, né? Da nossa cura interna também. Porque além de ajudar os animais a entendê-los, a compreendê-los, né, profundamente, ela também faz esse papel de cura interior nossa, né, que acaba que os animais também sentem, então ela faz esse trabalho lindo e maravilhoso. E eu quero agradecer a oportunidade, né, do Ricardo, de toda a equipe, né, por me dar a oportunidade de falar um pouco, né, sobre a comunicação, sobre esse sentimento de culpa que é muito importante, né, nós nos atentarmos a isso, e sobre, né, esse trabalho lindo, maravilhoso
que é a comunicação intuitiva. Eu agradeço vocês também, que estão todos aqui presentes, né, assistindo, né, a minha palestra. E dizer, por fim, que a comunicação intuitiva, ela é a chave, ela é o começo, né, de muitas, muitas questões. Então, um grande beijo para todo mundo. Eu fico imensamente feliz por esse momento.